trazendo a palavra de Deus. E como vocês puderam notar, o tema da nossa semana de oração é reencontros. Como é que anda teus reencontros? Então, Kevinho, é com você. Muito Seja obrigado. muito bem-vindo à sua casa. Igreja, sou de casa mesmo. Obrigado, Getson, aí pelo convite. O pessoal tá trabalhando aí essa semana, na semana de oração jovem. Getson queria ter colocado eu aqui outros dias, eu relutando, não vou. Acabou que ficou para o final, né, Getson? Não teve como escapulir. Ou eu pregava hoje, não tinha como. Mas a gente ainda foi ajudando aí, tentando enrolar alguma coisa, apresentando a semana e conversando, trocando ideia. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu gosto de pregar, é muito bom. A melhor parte do sermão é quando eu estou estudando o sermão, porque é ali o momento onde a gente vai aprendendo a palavra de Deus. Algumas pessoas têm conversado comigo e perguntado assim, mas Keivinho, ou Keivson, dependendo de como a pessoa me chama, como é que eu faço para falar bem, para pregar bem? É simples, não tem outro segredo. Você primeiro escuta Deus, depois você fala o que você ouviu. É simples. Deus quer falar conosco por meio de sua palavra. E hoje não é diferente. Eu não sou o agente causador de transformação. O Espírito Santo de Deus, que está conosco aqui e que está com você em casa, é quem trabalha na nossa vida. Então, se nós abrirmos o nosso coração e deixarmos o coração aberto para as influências do Espírito Santo, todos nós teremos um encontro com Jesus. Todos nós. A semana de oração jovem tem o título Reencontros. E todos nós, na nossa vida, já tivemos algum encontro. Alguns encontros bons, encontros ruins, mas uma coisa é certa, todo encontro, quando é um encontro de fato, ele marca a nossa vida. Seja ele de forma positiva ou de forma negativa. Você já teve algum encontro, ou já teve alguma situação que teve tudo para dar errado, que tinha tudo para ser inesquecível, tinha tudo para dar certo, mas no final se mostrou ser algo desastroso? Já aconteceu com você? Quais foram os momentos da sua vida em que você gostaria de voltar no passado para consertar alguma coisa que você fez? Será que se nós pararmos para pensar agora nesse momento, nessa simples pergunta, nós não encontraríamos alguns episódios na nossa vida dos quais nós gostaríamos de voltar no passado, mudar uma atitude, corrigir alguma coisa? O que nós podemos aprender hoje a respeito do reencontro ou dos encontros? Hoje eu quero aprender com vocês juntos algumas lições importantes sobre um encontro que aconteceu com Jesus e Pedro, que tinha tudo para dar certo, mas que se não fosse a intervenção de Cristo, teria sido um encontro com um final desastroso. Eu já usei esse texto aqui, que é o de Mateus 14, que eu quero que você abra aí, por gentileza, inúmeras vezes, várias vezes. Eu já preguei sobre esse texto, acho que dezenas de vezes. Aqui nessa igreja, particularmente, já usei esse texto muitas vezes, e esse é o meu texto favorito, o meu episódio favorito na Bíblia. Essa história que está aqui no capítulo 14, do verso 22 ao 33, é a minha história favorita, porque eu aprendo muitas coisas nessa história. Cristo nos ensina diversas coisas, diversos princípios e verdades, por meio desse acontecimento, que foi aqui, que teve como palco o Mar da Galileia. Todos nós conhecemos a história, não é? Conhecemos bem a história, o que aconteceu, Jesus andou sobre as águas, mas eu queria hoje focar na questão do encontro entre Pedro e Jesus sobre as águas. Algumas lições interessantes sobre
o que nós podemos reverberar para as nossas vidas, dentro da questão do que é um encontro verdadeiro e útil e eficiente entre eu e Jesus Cristo. E o texto que nós vamos ler é o de Mateus, capítulo 14, vamos ler a partir do verso 27, mas antes, vamos fazer uma oração e pedir a orientação do Espírito Santo. Vamos orar? Você que está em casa, feche os olhos e ore comigo. Nosso querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome, Senhor, por nessa manhã de sábado estarmos aqui reunidos para louvar o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque temos a oportunidade de abrirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Pedimos, ó Deus Espírito, que nesse momento o Senhor sonde os nossos corações, seja os nossos que aqui estamos na igreja, no culto presencial, ou dessa pessoa, desse amigo, dessa amiga que está em casa nos acompanhando pela internet. Que a presença do Teu Espírito Santo, a onipresença do Deus Espírito, se reverbere e também se estenda para os nossos corações. E a partir do momento que nós abrimos a Tua palavra, que ouçamos a Tua voz falando com cada um de nós. Lança, ó Deus, sobre Tua igreja, sobre os Teus filhos, luz, sabedoria e entendimento, para que ao lermos a Bíblia, ouçamos a voz de Cristo. Perdoa os nossos pecados, nos conduza nesse sermão, te pedimos em nome de Jesus. Amém. A partir do verso 27 de Mateus 14, você que está em casa, por gentileza, corre lá na cabeceira da cama, no armário, pega uma Bíblia assim física, porque provavelmente você está usando o celular para assistir a live e não vai dar para compartilhar aí a tela com o aplicativo da Bíblia, ok? Mateus capítulo 14, a partir do verso 27 diz assim: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E vá prestando atenção aí nos detalhes. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Até aí é o suficiente. O que aconteceu nessa história? Em uma tarde de primavera, Jesus estava assentado na praia do lago do Mar da Galileia, e algumas pessoas estavam ali com Jesus. Se nós olharmos alguns versos antes, nós vamos perceber que Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres, ali na praia do lago do Mar da Galileia. Jesus alimenta aquelas pessoas depois de ter multiplicado 5 pães e 2 peixes. E o texto diz que depois deles terem comido, terem saciado, nós olhamos alguns detalhes dessa história, tanto no livro de Marcos, como também nos escritos proféticos, e percebemos que surge agora ali eu posso dizer assim, uma emboscada ou uma empreitada para fazer com que Jesus seja aclamado rei naquele momento. E percebendo a intenção do coração das pessoas, Jesus então ordena, ele compele os discípulos para que entrem no barco e passem para o outro lado do mar. É interessante que algumas informações que nós vemos nesse texto, alguns versículos antes, diz que quando Jesus pede para que os discípulos, quando Jesus ordena para que os discípulos entrem no barco e passem para o outro lado, enquanto os discípulos estão navegando, Jesus despede a multidão, sobe o monte e ora. E fica ali até altas horas da noite, orando, intercedendo pelos seus discípulos, pelos seus seguidores. O detalhe é que lá pela 4ª vigília da noite, todos nós conhecemos, os romanos tinham o costume de dividir a noite em 4 vigílias, e a 4ª vigília da noite compreende aí entre 3 da madrugada e 6 da manhã. Nesse período de hora, ali daquela madrugada,
é que então o texto diz que Jesus se levanta e enxerga os discípulos à distância, e mesmo estando a muitos quilômetros de distância, Jesus enxerga os discípulos, mesmo sendo noite, Jesus enxerga os discípulos, e o texto diz que Jesus vai ter com os discípulos, mas Cristo não toma um barco, Cristo não vai encontrar os discípulos nadando. O texto nos diz que Jesus vai se encontrar com os discípulos como? Andando sobre as águas. Eu já falei isso em outros sermões, e quando nós olhamos o fato de Cristo ter andado sobre as águas, isso não nos surpreende, porque sendo Filho de Deus, o próprio Deus, é algo que nós esperamos, é algo previsível. Olha, dizer que Cristo andou sobre as águas é tranquilo demais, porque Ele tem poder para isso. O fato intrigante da história é um homem como eu e você, Pedro, ter copiado ou ter sentido a mesma experiência, ter realizado tal façanha em ter andado sobre as águas. Aqui no meio das águas, mesmo naquele tumulto, naquele barulho, sendo escuro, acontece um encontro. E algumas coisas que eu queria pontuar para nós hoje aqui, a respeito de um encontro eficiente com Cristo. O que é necessário para que haja um encontro? Para que um encontro aconteça, é preciso ter duas coisas, simples e básicas. Primeiro detalhe, para que haja um encontro é necessário haver pessoas. E o mínimo para que haja um encontro é duas. Você não pode se encontrar com você mesmo. Você pode marcar um encontro com você mesmo? Isso aí já seria uma questão de análise, né? Você se encontra sozinho, então aí já é questão de solitude, você está passando uma fase, tá? Você quer se compreender, enfim. Mas para que o encontro aconteça, é necessário que haja pessoas. E o número mínimo para que aconteça um encontro, o número mínimo de pessoas são quantas? Duas. Outro. E outro motivo, e outra coisa que é indispensável, outro fator indispensável para que haja um encontro, é um motivo, uma razão. Se você encontra-se com uma pessoa sem ter um motivo para aquele encontro, vai ficar jogando conversa fora e aquele encontro não vai ser marcante, não vai ter um significado para a sua vida. Você está passando pela rua e cruza caminho com alguém, mas aquele cruzamento não tem um objetivo, não tem uma finalidade, não foi planejado, aquilo não é um encontro, aquilo foi uma coincidência. Encontros de verdade, como os que eu quero falar para vocês, são aqueles em que as pessoas envolvidas no encontro, ou elas transmitem, ou elas recebem, ou elas transformam, ou elas são transformadas. Um encontro de verdade, ele precisa causar uma mudança de atitude, de pensamento na vida das pessoas que estão ali. E quando nós olhamos essas histórias de grandes encontros dentro do Evangelho, quando Jesus está incluso nesses encontros, todas as vezes, as pessoas que se encontram com Jesus são transformadas. Ninguém que se encontra com Jesus volta a ser o que era antes. E naquela noite ali no mar, estava escuro, estava barulhento, as ondas sacudiam aquele pequeno barco de um lado para o outro, e no meio daquela confusão, eles teriam dificuldade para distinguir bem qualquer coisa que fosse. No meio daquela agonia, corre para um lado, corre para o outro, tira a água daqui, rema para colar, baixa a vela e tenta fazer algum ajuste. Você não teria tempo de analisar alguns fenômenos fora do barco. Até que no desespero, eles percebem um vulto, uma silhueta, e o texto nos diz que aqueles homens grandes, já homens feitos, começam a gritar de medo, porque eles pensam que aquilo que eles estão vendo é um fantasma. Sabe o que eu aprendo nesse primeiro detalhe da história? É que na hora do desespero, algumas coisas simples, elas assumem um tamanho muito maior. Às vezes coisas pequenininhas, na hora do desespero, na hora da agonia, na hora em que nós não estamos pensando bem, elas assumem uma dimensão que foge do nosso controle e, obviamente, nos causa medo.
Percebam no detalhe da história, era madrugada, estava escuro, eles não tinham uma luz no barco, e olha, era até inviável eles tentarem acender uma lamparina naquele momento, porque o vento poderia apagar, não tinha como eles terem luz. Então o detalhe do verso 27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Não tenham medo. O que eu aprendo com isso? Qual seria a sua impressão se você estivesse no barco naquela noite? Qual seria a sua reação, você que está em casa, se você estivesse no barco naquela noite, naquela situação, e enxergasse a silhueta de uma pessoa e ouvisse a voz conhecida dizendo: sou eu, não tenha medo? O que você faria? O texto nos diz que os discípulos tiveram o quê? Medo. Os discípulos tiveram medo. E você pode pensar assim: tá, Kevin, mas como é que alguém pode ter medo de Jesus? Ali era Jesus, os discípulos conheciam a voz de Jesus. O texto deixa uma ordem lógica aqui, porque os discípulos viram, tiveram medo, e então Jesus disse: sou eu, não tenha medo, não precisa gritar. Provavelmente alguns dos discípulos reconheceram Jesus pela fala, mas eles tiveram medo. A presença de Jesus naquele momento causou medo. É o que nós temos aqui na Bíblia. A figura de Jesus causou uma impressão totalmente diferente daquilo que ele queria causar nas pessoas. Jesus parece, na mente dos discípulos, parece que Jesus não estava trazendo aquilo que ele realmente veio para trazer. Você pode continuar pensando: mas que isso? Como é que alguém pode ter medo de Jesus? Como é que alguém pode ter medo do Senhor Jesus? Pois bem, qualquer coisa, queridos, qualquer coisa que nós não conhecemos, nos dá medo. Qualquer coisa que você não compreenda bem, lhe dá medo. Talvez você tenha medo de sair do seu emprego e procurar outro, é desconhecido. Talvez você tenha medo de altura, é desconhecido para você. Talvez você tenha medo de um animal pequenininho. Eu tenho pavor de lagartixas. Não conheço as lagartixas, não quero conversa com elas. Talvez você tenha medo de tantas outras coisas, mas nós precisamos entender que qualquer coisa que é desconhecido para nós parece ser um grande perigo. Qualquer pessoa que não pertence ao nosso círculo de amizade é um estranho, não é uma pessoa confiável, um rosto que eu nunca vi, é alguém para se desconfiar. O desconhecido sempre nos causa medo. Mas você ainda pensa: mas Kevson, ainda assim era Jesus. Ainda assim era Jesus. Veja, ainda assim é possível que alguém tenha medo de Jesus. Como assim, Kevin? Me explica, eu vou lhe explicar direitinho. Partindo da premissa de que o desconhecido nos causa medo, é bem provável que aqui na igreja ou aí em casa tenha alguém que ainda tenha medo de Deus. Sabe por quê? Talvez você pense que Deus castiga. Talvez nós pensemos ainda que Deus é um Deus intransigente, carrancudo, é um Deus vingativo. É bem provável que ainda hoje, eu e você tenha a ideia de que se eu não fizer algo, Deus vai me castigar. E olha, se você foi ensinado dessa forma, e se Deus realmente é assim, esse Deus causa medo. Esse Deus que ensinaram por aí, que é um Deus intransigente, é um Deus carrancudo, antipático, rude, impessoal, é um Deus que não se condói, é um Deus que não tem compaixão, é um Deus que exige, que cobra, que retira sem dar nada em troca. Se esse Deus realmente existe, esse Deus causa medo. O desconhecido nos causa medo. Pode ser, olha, você está dizendo assim: mas Keivinho, eu não penso que Deus é desse jeito. Ok, mas pode ser que na sua mente, mesmo depois de orar, mesmo depois de se humilhar, se arrepender de um pecado que você cometeu no passado, você ainda pensa que Deus se lembra do que você cometeu e ainda faz você pagar por um erro que você se arrependeu. O desconhecido nos dá medo.
Se eu não conheço Deus, se eu não sei quem é a figura de Jesus na minha vida, obviamente que eu vou entendê-lo de uma forma errada, eu vou pensar que ele é ruim, eu vou ter medo dele. Mas esse tipo de Deus não existe, diga amém. Deus não é assim. Então, como é que eu posso fazer para conhecer quem é Deus? É simples. No livro de Colossenses, capítulo 2, verso 9, diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ao olharmos para Jesus, compreendemos plenamente quem é Deus. Ao olharmos para o Filho, compreendemos quem é Deus. Então fica até um pouco mais fácil para compreendermos, para começarmos a nossa busca por quem é Deus de verdade. Basta olhar para Jesus. Então eu vou refazer a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Que está com o celular na mão aí, segurando, né? Quem é Jesus para você? Talvez você tenha vários conceitos de quem é Jesus. Você já ouviu o pastor, o padre, o bispo, a bispa, o sacerdote, seja lá quem foi, falando de Jesus, mas é necessário que nós compreendamos quem é Jesus por meio de sua palavra, e em muitas vezes Cristo mesmo deu sinais, mostrou-se quem ele era. Na Bíblia existem cerca de 200 diferentes referências, nomes e títulos para descrever quem é Jesus. E quando nós colhemos o significado desses títulos, desses nomes, nós compreendemos quem é Cristo em nossa vida. Eu não vou dizer aqui os 200, porque seria exaustivo e homileticamente um assassinato para o sermão, né? Dizer 200 referências. Mas eu posso aqui ressaltar alguns pontos, como por exemplo, Jesus Cristo é o nosso advogado, 1 João 2:1. Jesus Cristo é o autor da salvação, Hebreus 5:9. Ele é o autor da vida, Atos 3:15. Ele é o Cordeiro de Deus, João 1:29. Ele é o Consolador, João 14:26. Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus contigo, Deus com você, Mateus 1:23. Ele é a estrela da manhã, o Filho do Deus Altíssimo, o leão da tribo de Judá, o caminho, a verdade e a vida. Ele é luz que ilumina o mundo, João 12:46. Ele é o bom pastor, João 10. Ele é a porta, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador Todo-Poderoso. Esse é Jesus. Este é o Senhor a quem nós adoramos. O Jesus que você talvez conhece não é o Jesus que é apresentado na Bíblia. É o Jesus que talvez você está aqui hoje adorando. O Jesus que você busca aqui não é um Jesus que lhe recrimina, não é um Jesus que lhe mostra os pecados, não é um Jesus que está aqui para julgá-lo, mas ele é Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Precisamos conhecer quem é Jesus. Quem de fato é Jesus? Quem é Jesus? Ele se deixa conhecer por meio de sua palavra. Procure conhecer quem é Jesus, compreender o amor dele por você. Bem, no encontro, nós já sabemos quem é Jesus, certo? E quais são as lições que aprendemos com o grande Pedro? Olhe comigo o verso 28, por favor. Mateus 14:28. E lemos assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter. Como é que diz o texto? Manda-me ir ter. Mas é de qualquer forma? Como é? Manda-me ir ter contigo sobre? Naquela ocasião, naquele momento, mesmo ouvindo a voz de Jesus, Pedro ainda lança uma dúvida: se és tu, se és, manda-me ter contigo. Eu quero tirar a prova. Isso é algo natural do homem. A dúvida passou a fazer parte da dinâmica do homem desde que o pecado entrou no mundo. Isso passou a ser comum, meu e seu. Isso acontece porque nós estamos separados de Deus. Estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, como nós lemos lá, por exemplo, Isaías 59.
os nossos pecados é que nos faz separação entre nós e Deus, essas coisas aí, o texto que você conhece. E por nós estarmos longe de Deus, não o compreendemos perfeitamente, e como não o conhecemos completamente, o desconhecido nos causa medo, e o medo nos leva à dúvida, e a dúvida nos leva à busca, e aí vai começando uma cadeia de reações que muitas vezes foge do controle. Eu já falei muitas vezes que o erro de Pedro aqui foi ele ter saído do barco. Mas se nós olharmos aqui no texto, principalmente no início do verso 29, nós vamos perceber que Pedro ele pede, né, se é o Senhor mesmo, deixa-me ir ter contigo, manda-me ir ter contigo. Jesus disse, vem. Você quer vir, Pedro? Venha. Não tem problema. Qual foi o motivo do naufrágio de Pedro? Qual é o motivo das quedas espirituais das nossas vidas? Quais as lições que nós podemos aprender com o naufrágio de Pedro, para que nós nos mantenhamos firmes no mar, na tempestade do mundo aí fora? Uma coisa bem clara, que todos nós sabemos e concordamos, é que Pedro só andou sobre as águas por causa do poder de Jesus. Era Jesus quem sustentava Pedro, certo ou errado? O poder de andar sobre as águas não era dele mesmo, era de Jesus. E se não fosse o poder de Cristo, Pedro não teria dado um passo sequer barco afora. Não teria. Então, todos nós estamos tranquilos nisso, certo? Você está em casa, está tranquilo, ok? Todos nós sabemos. Se nós olharmos bem a história, Pedro queria mesmo, era uma prova convicta e cabal, tangível, factual, de que aquele era realmente Jesus. Talvez, eu fique imaginando, talvez Pedro, no calor da emoção, como nós falamos, não teve tempo para pensar em como ele poderia pedir uma prova específica que aquilo era Jesus, então ele pediu aquilo que estava mais óbvio, mais evidente. Se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo também sobre as águas. Ele não queria apenas acreditar nas palavras de Jesus. Ele queria provar se aquele homem que ali estava, aquela figura que ali estava, era de fato Jesus. Ao invés de exercitar fé nas palavras de Cristo, ele preferiu ter uma experiência fora do barco. Deu para entender? Jesus se aproxima e diz, sou eu, não temas. E Pedro diz, se é de verdade, deixa eu ter contigo, porque eu quero provar. É como se a palavra de Cristo não tivesse sido suficiente para manter Pedro dentro do barco. E aqui está o erro do Pedro. Aqui está o meu erro. Aqui está o seu erro também. Não acreditar nas palavras de Jesus. Esse é o nosso erro. Nem sempre, preste atenção no que eu vou dizer, você que está em casa, nem sempre nós estamos prontos para sair do barco. Se Jesus disse, sou eu, não temas, fique seguro dentro do barco. Talvez sair do barco não seja uma boa ideia. Naquele momento ali, naquele contexto, mesmo balançando, o barco era o lugar mais seguro para se ficar. Não queira se aventurar mar fora. É, você mesmo que está em casa, não queira se aventurar mar fora. Fique dentro do barco. Não saia. Quando parecer que o barco está afundando, permaneça dentro do barco. Ele parece que vai afundar, mas não vai afundar. Pedro, tão seguro de si, afundou. O barco, tão vacilante, permaneceu. Não saia do barco. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o barco da sua vida que você está pensando em sair? Talvez eu esteja falando com alguém que está nos acompanhando pela internet, que pensa que o barco, esse barco que eu estou falando aqui, pode ser a igreja. Ah, eu vou sair da igreja. Ah, não dá mais para ficar naquela igreja. Só tem gente hipócrita, falsa, só tem gente ruim. Bem, isso aqui é um hospital, não? Talvez o barco que você está pensando em sair é a sua casa. Talvez o barco que você está querendo abandonar é a sua família, o seu marido, sua esposa, seus filhos. Abandonar o barco, sair, cuidado.
permaneça no barco. Vai balançar, mas Kevinho, está parecendo que vai afundar. Fica no barco, não sai do barco, porque no mar do mundo mal, o lugar mais seguro ainda é perto de Jesus, ainda é dentro do barco, é onde Ele nos dá segurança. Queridos amigos, vocês estão aqui, vocês estão em casa, Cristo nos mantém seguros no redil do seu pastoreio. Se Jesus está dizendo para você, filho meu, permaneça comigo, não se aventure no mar do mundo lá fora. Não saia da igreja, não saia da presença de Jesus, não abandone Jesus. Em busca de viver uma felicidade, muitos estão afundados. Ellen White, falando sobre a igreja, diz que a igreja de Cristo, nós estávamos até comentando ontem, gente, a igreja de Cristo, débil, fraca, defeituosa como pareça ser, é a menina dos olhos de Deus. Se você levantou sua boca para falar dessa igreja, cuidado. Essa é a barca de Jesus. Essa igreja não vai afundar. Não sou eu que estou dizendo. Esta igreja não vai afundar. Ela está alicerçada em Cristo Jesus, a rocha eterna. Não saia da igreja. Não saia da igreja. Jovem, está pensando em sair da igreja? Não saia. Escuta o recado de Deus. Pedro queria ver o milagre. Talvez ele quisesse ter uma experiência legal para contar depois, não é uma história bonita, ó. Pedro ia contar para todo mundo, o único discípulo que andou sobre as águas, talvez o único homem que andou sobre as águas, olha que história bonita. Ele viu o milagre, ele viu, deu um passo, deu 2, 3, se afastou um pouquinho do barco, percebeu que estava andando, mas o milagre não foi suficiente para sustentá-lo quando veio a prova. E aqui vem um conceito muito bonito, não busque uma vida cheia de histórias, de experiência, de coisa para contar. No final das contas, todas essas histórias não vão passar de histórias. São histórias bonitas, vão motivar pessoas, mas ficaram no passado. Os efeitos da história ficou no passado. Procure ter uma vida de obediência, procure ter uma vida de transformação. Não venha para a igreja buscando sensação, não venha para a igreja buscando um sentimento, porque essas coisas passam, elas se esvaem como as nuvens. Procure uma vida de transformação. Queridos amigos, queridos irmãos, os presenciais, os que estão online, estamos vivendo tempos perigosos no cristianismo, muito perigoso, onde a busca pelo transcendente, pelo êxtase emocional está crescendo. Jovens que querem levantar as mãos quando estão cantando, mas se negam a dobrar os joelhos em casa. Estamos vivendo um cristianismo que pessoas crentes até levam as Bíblias para suas viagens e compra Bíblia grande, bonita, com nota de rodapé, enfeitada na capa, com desenho, figurada, toda cheia de coisa, mas não leva a palavra de vida dentro do coração. Que tipo de cristianismo é esse que estamos vivendo? Estamos aí igual Pedro, querendo as sensações, querendo histórias, mas não queremos uma vida transformada. Estamos vivendo tempos em que pastores e líderes conseguem fazer um bom programa, conseguem fazer um bom sermão, mas não fazem uma boa amizade com os membros da igreja. São igrejas bonitas, confortáveis, cheias de luz, mas está cheia de pessoas que têm um coração escuro e cruel. Que cristianismo é esse? Estamos igual Pedro, buscando experiência, pontos para contar, construindo um currículo de igreja, para falar para as pessoas de algo que está vazio dentro do nosso coração. E assim como Pedro, a gente começa a afundar também. Começamos a afundar, lentamente, e quando menos percebemos, já temos perdido o fôlego da fé. Não são coisas visíveis e palpáveis que sustentam a fé da igreja. Não são sensações que sustentam a fé. Não é o que você sentiu no culto que vai sustentar a sua fé. Afinal de contas, o que é fé? Hebreus 11:1, na Nova Versão Transformadora, diz que a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos, nos dá a convicção de coisas que não vemos. A fé trabalha no ambiente do invisível, impotente diante das ondas, diante dos ventos.
Ao perceber que estava afundando, Pedro reconhece que precisa da ajuda de Jesus. Olha aqui, Pedro é fraco, mas Jesus é forte. Eu sou fraco, mas Jesus é forte. Você é fraco também, mas Jesus é forte. Eu preciso entender que eu sou humano, e por ser humano, sou pecador, e que preciso também entender e compreender a minha condição limitada como humano pecador. Para que eu seja salvo, eu preciso reconhecer a minha condição e reconhecer quem é Jesus em mim. Existe por aí uma teologia, estava até comentando com o Gilson antes do sermão, a teologia do banquinho. A teologia do banquinho, o povo senta no banquinho, começa a falar umas frases lá bonitas, e eles dizem coisas, por exemplo, você consegue, a força está dentro de você. Isso é mentira. É isso mesmo, quase derrubou o celular. É mentira. É mentira. Você consegue, a força está dentro de você. Nós somos pecadores, reconheça. Eu não quero ir para uma igreja onde eu vou ouvir um sermão que vai massagear o meu ego pecaminoso. Não, eu posso. Um culto coach? Eu não quero uma palestra, eu quero ir numa igreja onde eu seja confrontado com o evangelho, que mostre a minha condição de pecador, mas que mostre a mão redentora de Jesus. É isso que nós precisamos. Eu preciso me entender como um pecador, e que, como pecador que sou, preciso da graça salvadora de Jesus. Deus age na humanidade do seu coração. Quando nós reconhecemos que somos humanos, Ele age, porque no momento do orgulho, no momento da prepotência do coração, não há espaço para Cristo atuar. Quando nós achamos que somos suficientes, quando nós achamos que estamos cheios de si, não deixa-se espaço para que Cristo opere o milagre da nossa vida. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso saber que sou pecador, que não consigo fazer nada sem a ajuda de Cristo. Não posso fazer nada. Pedro, tão valente, né? Queria se aventurar no mar da vida. No começo até olhou para Jesus, mas depois pensou que poderia continuar sozinho, que tinha força para superar o mar que até minutos antes estava causando medo. Outro problema da nossa vida, pensar que podemos caminhar sozinhos. Isso é mentira também, tá? Isso é nosso problema também. Esse é o nosso problema, pensar que caminhamos sozinhos. Nós criamos todo tipo, preste bastante atenção, nós criamos todo tipo de mecanismo para enfrentar o pecado. Já percebeu? A gente inventa tudo. Se eu tenho um problema em acessar sites pornográficos, eu baixo um aplicativo que bloqueia, né? Eu evito assistir um filme, é mecanismo. Se eu tenho uma fraqueza com bebida, eu evito passar perto de um bar, evito chegar perto de um amigo que está com cheiro de bebida. A gente inventa todo tipo de mecanismo. Isso está errado, Kevin? Não está errado. O problema é que a gente pensa que para enfrentar o pecado, somente mudando, com bons hábitos, vence o pecado. Não vence, sabe por quê? Porque pecado é algo que está dentro do coração. E as coisas do coração só se resolvem espiritualmente. A gente quer enfrentar o inimigo com as nossas próprias armas. É impossível vencer Satanás pensando que eu sou inteligente, o suficiente para escapar das provações. Não podemos vencer o pecado só com bons hábitos, porque o pecado é algo do espírito, e coisas espirituais só se vencem espiritualmente. Quando a Bíblia diz que eu devo correr da tentação, ela não está falando que essa correria, essa carreira é na esteira de uma academia. De que vai valer a força dos músculos do seu braço, quando o seu corpo já estiver escravizado pelo adultério, pelas drogas? Para de estar se enganando. Eu preciso é de Jesus. Pecado se vence com Jesus.
Pecado não se vence com ritual, pecado não se vence com técnica, pecado não se vence fazendo uma coisa, abrindo mão de outra, fazendo jejum, isso, aquilo, outro. Nós precisamos de Jesus. Percebe como nós fazemos as coisas por nossa própria conta, começamos a caminhar sozinhos? Tem gente, eu fico besta, rapaz, como é que acontece isso hoje em dia? Tem gente que pensa, não, eu vou fazer 7 jejum, que eu vou me liberar. E o jejum, não tenho, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não tenho nada contra o jejum é ótimo, é indispensável, mas tem gente que põe no jejum, só no jejum, um meio de vencer. Oh, querido, um jejum sem propósito é uma dieta, ok? Vou jejuar, pelo quê? Estou jejuando, um regime. Está mudando as coisas. Bem, para terminar, quero que vocês olhem comigo o verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ellen White, no livro Libertador, página 194, ela diz o seguinte: ninguém nunca clamou por socorro sem ter sido ouvido. Vou repetir: ninguém nunca clamou assim por socorro sem ter sido ouvido. Todos os que pedem o socorro de Jesus recebem a mão estendida dele prontamente para nos resgatar. Você consegue compreender isso? Você consegue entender? Nós não sabemos exatamente a distância que Pedro estava de Jesus quando ele começou a afundar. Mas quando ele pede por socorro, o texto aqui diz que Jesus prontamente estendeu a mão. Então parece que Jesus estava perto, né? Parece que Jesus estava ali pertinho. Eu não sei qual é a distância que você pensa que está de Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Cristo nunca lhe abandonou. Cristo nunca lhe deixou sozinho. Mesmo os discípulos, a quase 11 quilômetros de distância da praia para onde eles estavam no mar, o texto bíblico diz que Jesus os via, os enxergava. Você pergunta, mas quem via? Como é que ele via de noite? Ele é Deus. Ele é Deus, ele via. Talvez esteja escuro na sua vida. Talvez você esteja fora do barco. Você saiu da igreja, está fora do barco, está se afogando. Clama por socorro, porque ninguém, nunca, jamais pediu por socorro que não fosse atendido por Jesus. Prontamente Jesus estendeu as mãos e trouxe Pedro de volta à superfície. Querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, vocês que estão me acompanhando pela internet, vocês que estão aqui, vamos parar de se aventurar? Vamos voltar para dentro do barco? Todos nós, em pequena ou grande escala, já fugimos do barco uma vez. A gente já escapuliu do barco. No começo pareceu tranquilo, tá bonzinho, um negocinho aqui, outro acolá. Depois a gente percebe que na verdade a gente está afundando. O encontro de Jesus com Pedro tinha tudo para dar certo. Tudo. Bonito, né? Olha a história que Pedro contaria depois. Eu fui me encontrar com Jesus sobre as águas. Ó, que orgulho para Pedro. Mas a falta de confiança, o medo, olhando as coisas ao redor, fez com que ele submergisse. E se não fosse Jesus, a história teria tido um final muito trágico. Se não for Jesus, a nossa história vai ter um final triste. Mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque nós temos o braço forte estendido do nosso Deus para nos salvar. Nós vamos ouvir uma música. E nesse momento, eu queria que você pensasse, onde é que você está andando agora? Na sua vida espiritual. Você está fora do barco, está longe de Jesus? O que você está aprontando por aí? Está reparando na força do vento, das ondas? Para onde é que você está? Talvez você encontrou um Jesus que te causou medo. Talvez você tenha problemas com dinheiro, com suborno. Você se corrompe. Talvez você tenha problemas com sexo. Talvez você se veja aí culpado
porque se tem um sentimento homoafetivo, ou você adulterou, ou você matou alguém, pode ser, eu não sei onde é que essa mensagem está chegando. Uma coisa é certa, o Jesus da Bíblia é um Jesus que tem poder para perdoar você. É um Jesus que mesmo que você afunde, Ele vai estender as mãos e vai dizer: filho, por que você duvidou? Vai estender, reerguer e levar seguro para dentro do barco. Nininho vai cantar uma música, né, Nininho? Vai louvar a Deus. Enquanto isso, vá pensando, depois a gente vai fazer uma oração aqui, tá bom? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos todos juntos? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, bem forte. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Obrigado, Nininho, pela música. A música que Ronaldo cantou, isso que eu confio nele. Nininho, vou pregar, tu vê a música. Tem uma letra muito bonita, dizer, pedindo para que Deus sonde, para que Ele fale conosco, né? Queridos, Jesus te conhece muito bem, mais do que você mesmo. Faça um favor para você mesmo. Procure conhecer quem é Jesus. Pelo amor de Deus, busque conhecer Jesus. Mas Kevin, eu não sei conhecer Jesus. Lê a palavra dele. Se aproxime da palavra. Deixe que ele fala para você. Ele vai se apresentar. Como ele falou para os discípulos, sou eu, não temas. Ele vai falar para você também. Não saia do barco. Fique dentro do barco. Ah, mas eu já saí. Estou afundando. Pede por socorro. Ele vai estender a mão. Mas Kevin, eu estou pensando em sair de dentro do barco. Não sai de dentro do barco. Fica dentro do barco. Pedro pensou que ia estar seguro lá de fora. Ele afundou, o barco ficou. Pare e pensa direitinho. Onde é que nós estamos andando? Está querendo abandonar qual barco? A família? A igreja? Os amigos? A fé? Jesus? Não abandone. Permaneça. Permaneça. Quero convidar você agora para fazer uma oração comigo. Vocês que estão aqui, se quiserem se sentir à vontade, pode ficar em pé. Quem não, pode permanecer sentado mesmo, não tem problema. Você que está em casa, feche seus olhos. Ore comigo nesse momento. E vamos renovar a nossa vida, o nosso pacto com o Senhor Jesus. Oremos. Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a Tua graça se renova sobre nós a cada dia. E o nosso desejo, a nossa oração, é que o Senhor continue transformando as nossas vidas dia após dia. Continue, ó Deus, nos abençoando, mas muito mais importante do que as bênçãos materiais, queremos pedir a bênção da transformação do nosso coração. Ó Deus eterno, os nossos pés são vacilantes, não é? A gente tenta fugir o tempo inteiro, tenta se aventurar no mundo aí fora, mas nós queremos caminhar no Teu caminho, obedecer a Tua voz e mantermos os olhos fixos no Senhor. Aprendemos diversas lições com a história de Pedro. E todas elas nós queremos aplicar em nossa vida pela força do Espírito Santo. Mas a mais importante de todas é que nós nunca poderemos nos salvar por nós mesmos. Só somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus. E é no sangue dele que nós clamamos por socorro. É pelo sangue de Jesus que suplicamos a salvação para as nossas vidas nessa manhã. Lava-nos com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, com aquele que é santo, Salvador, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Restaura a nossa vida, Senhor Deus, e liberta-nos de toda a escravidão do pecado. É a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus continue abençoando você. Amanhã continua culto aqui pelo canal, né, Jetson? Pelo canal da Igreja de 27º dia aqui de Belém de Maria Central. Deus abençoe a todos. Verdade. Deixa eu ligar aqui. É verdade, Kevinho. Amanhã os cultos continuam normalmente aqui